Olá a todas e todos. Sou Roberto Santana, sou secretário nacional de Formação Política das Brigadas Populares e esse é o encontro número 3 do nosso grupo de estudos sobre teoria marxista da dependência. Você pode conferir todos os encontros no nosso canal no YouTube, no canal das Brigadas Populares. Hoje nós vamos continuar com a obra O Capitalismo Independente Latino-Americano, da Vânia Bambirra, e hoje nós selecionamos os capítulos 3, o capítulo Propostas de Tipologia das Sociedades Dependentes, e o capítulo 11, que é o último capítulo do livro, Os Resultados e Tendências do Capitalismo Dependente na América Latina. Tá? Então, hoje quem vai conduzir o debate aqui, primeiro, né, pelo capítulo 3, vai ser o Sérgio, e depois o Moizinho vai apresentar o capítulo 11. Então, já convido desde já Sérgio, que vai apresentar o capítulo 3 para a gente. Boa noite, camarada, seja bem-vindo, vamos lá. Obrigado, Roberto, boa noite. Então, eu vou tentar compartilhar aqui a tela para a gente ir acompanhando. Eu queria fazer duas coisas rapidamente, vou tentar ser o mais rápido possível. Uma coisa é retornar um pouco para o capítulo 2 para rever a crítica que a Bambirra faz ao Fernando Henrique e ao Faleto, porque ela critica a tipologia, e daí eu queria retomar então um pouquinho para a gente ter fresco na cabeça rapidamente, tá? Então deixa eu tentar compartilhar aqui. E daí eu passo adiante para o capítulo 3 em seguida. Só um instantinho. Vocês estão vendo? Estamos sim. Ok. Então, o que eu queria voltar para trás é justamente, enfim, tem as primeiras definições que ela faz no capítulo 1 e no capítulo 2, a respeito do conceito de dependência, e falando que a dependência primeiro, ela condiciona, e segundo, ela é uma estrutura interna, né? E que, em terceiro lugar, ela é histórica. Portanto, ela, apesar de ser uma abstração, ela necessita de um preenchimento particular. E ela passa depois, no outro capítulo, a crítica ao Fernando Henrique e ao Faleto, dizendo que, apesar de fazer um diagnóstico a respeito do problema estrutural das sociedades latino-americanas, eles têm um problema, que é manter um certo compromisso com a ciência e com a ordem vigente, e que é um compromisso metodológico. E eu queria voltar justamente por causa disso. Porque justamente a CEPAL e o Fernando Henrique Faleto diagnosticam um problema estrutural, quer dizer, dizem que há uma dependência estrutural, que não há perspectivas de crescimento, mas ela, ao analisar essa crítica que o Fernando Henrique e o Faleto fazem, vai dizer que não há essa perspectiva porque há uma falta de imaginação e criatividade científica por causa da institucionalização da ciência, como a gente viu no último seminário, né? O Fernando Henrique e o Faleto tipificam as sociedades sem levar em consideração nem a história, nem a economia na ação efetiva dos grupos. Então, a ideia da constituição de uma certa hegemonia e de grupos de interesse não aparece no Fernando Henrique, no Faleto. Então, fica de fora da análise que eles fazem a ideia de um papel hegemônico que grupos empresariais, industriais principalmente, tiveram na construção das formas específicas de dependência em relação ao capitalismo central e ao capitalismo hegemônico. Então, o que ela vai falar é, se a economia é só uma estrutura geral, então os interesses dos principais atores
não aparecem com clareza. Elas não aparecem com distinção. E você acaba misturando coisas. Você mistura interesses que são interesses de classe dos empresários, dos industriais, etc., com interesses, por exemplo, dos setores médios, classe média, etc. Né? Então, o que ela vai falar é que a tipificação do Fernando Henrique do Faleto vai ser, basicamente, a dos países que conseguiram controle nacional dos seus processos produtivos e que estão ligados a colônias de povoamento e países de economia de enclave que estão ligados às colônias de exploração lá atrás e que vão ser voltadas para fora, voltadas para a exportação de produtos primário exportadores. E daí ela vai falar, essa tipificação não é suficiente, pois elas, em primeiro lugar, porque elas não explicam vários casos, em segundo lugar, porque elas não explicam a história e as condições econômicas que levam a posições de interesse dentro dessas estruturas desses países dependentes na América Latina. Né? Então ela fala, olha, essa tipificação é insuficiente, pois elas não explicam, por exemplo, o caso da Guatemala, do Chile, além de outros casos, além do caso mexicano, por exemplo, e porque elas não explicam como as relações de produção que se estabelecem a partir do modo pelo qual se estabelecem as dependências, como é que isso leva à industrialização. Né? Então, como as características específicas dos países da América Latina levam a uma industrialização e levam a uma industrialização que também é dependente. Né? E ela vai dizer, claro, isso tem a ver com o caráter da colonização, evidentemente, mas também tem a ver com as condições dadas especificamente nas relações produtivas no final do século XIX, no começo do século XX, quando acontecem quando acontecem todos os processos de industrialização dos países da América Latina. Tá certo? Então, aqui eu queria fazer, eu vou até interromper o compartilhamento para falar um pouquinho com vocês olhando para mim, que é o seguinte, que é uma coisa para se pensar, assim, que eu gostaria de pensar, que me veio na cabeça quando eu estava lendo, que é a crítica que ela faz à tipificação do Fernando Henrique do Faleto, me parece também uma crítica à tipificação ideal weberiana. Então, ela vai falar, olha, não dá para você pegar e pôr uma estrutura e daí pegar e tipificar como se você estivesse descrevendo, como numa tipificação de tipos ideais weberianos, o funcionamento de qualquer sociedade. Então, isso é geral demais e não comporta as explicações específicas. E o que ela propõe, em lugar disso, na minha opinião, é justamente estabelecer duas coisas importantes. Em primeiro lugar, um processo histórico genético de tipificar, de estabelecer os tipos pelos quais ela vai poder avaliar os graus de desenvolvimento, o momento do desenvolvimento, o modo pelos quais as estruturas produtivas se estabelecem para a industrialização e o modo pelo qual se dá a relação de dependência nesses processos de industrialização. Então, essa é a primeira coisa que aparece para mim, que apareceu para mim e que eu achei importante. A segunda coisa, eu vou voltar aqui a tentar compartilhar para a gente ver o resto. Estou tentando fazer o mais rápido que dá aqui. A segunda coisa é entender que nesses processos, então, aquela tipificação do Fernando Henrique Faleto, que é economia de enclave, economias que conseguiram controle de seus processos produtivos. Né? Então, uma economia que tem um mercado interno e que conseguiu ditar o seu destino, e países que ficaram dependentes da exportação, não presentes nos outros países. Essa tipificação, então, é insuficiente, como eu estava falando,
porque essa tipificação, sobretudo, é incapaz de ver o que acontece, por exemplo, para a industrialização dependente desses países, né? Porque acontece que os países todos da América Latina vão industrializar, né? E vão industrializar de uma maneira dependente e de jeitos diferentes, dependendo de quando e dos modos pelos quais eles se industrializam. E daí, então, a classificação de Fernando Henrique Falletta é insuficiente porque não aprofunda a influência da economia sobre os atores sociais, só faz um estudo sociológico e não aprofunda os componentes históricos. Em segundo lugar, porque não aprofundam o capitalismo que acontece depois da Segunda Guerra Mundial, que passa a ser monopolístico com a presença das multinacionais, e não vê a mudança para um novo padrão de dependência, que é esse padrão de dependência com controle multinacional dos meios de produção. E daí ela vai fazer uma tipologia própria de dependência dos países dependentes. E vai falar que, basicamente, você tem dois tipos de estruturas na América Latina que se dão. A primeira é uma estrutura primária exportadora. Eu pus plantation aí, mas é só para resumir. Ela fala, porque não é plantation necessariamente, também cobre, salitre, produtos minerais, etc., o ouro, né, no caso do Brasil, na colônia. Mas, enfim, estruturas primárias exportadoras, com indústria em expansão e o mercado interno que se desenvolve, e estrutura primária exportadoras com uma indústria artesanal que não se desenvolve. E depois ela tipifica conforme se dá essa industrialização nesses países, e ela vai falar que você tem dois tipos principais e um tipo acessório, na verdade, e que a hora em que a industrialização não importa tanto quanto as estruturas pelas quais essa industrialização se dá. Então, esse tipo A, que é a Argentina, México, Brasil, Chile, Uruguai e a Colômbia, posteriormente, tem que ela chama de início antigo de industrialização, e que tem um maior impulso ainda com a Primeira Guerra Mundial. E no caso do Brasil, a gente pode até falar que, além da Primeira Guerra Mundial, a crise de 29 também foi um fator, mas que o que acontece com esses países é que eles têm um certo controle sobre o processo de desenvolvimento produtivo das forças, de desenvolvimento das forças produtivas, tá certo? Então, os outros países se industrializam depois da Segunda Guerra Mundial, e nesses outros países a industrialização se dá sob o controle do capital estrangeiro através das multinacionais. Então, uma nova forma de industrialização que mostra a distinção que há entre os processos de desenvolvimento anteriores à Segunda Guerra Mundial e posteriores à Segunda Guerra Mundial. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem um capital central monopolístico, tá certo? E isso se reflete nas estruturas de industrialização dos países da América Latina. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, você tem dois tipos principais aí, que é logo a partir da Segunda Guerra Mundial e depois a partir da década de 50 e 60, principalmente nos países da América Central. O B1 aí são a partir da Segunda Guerra, os outros países da América do Sul, e o B2, os países a partir mais para diante, né, mais atrasados ainda, a partir da década de 50 e 60. O que importa aí é que essa pequena tipificação aí, B1, B2, etc., não importa tanto porque a estrutura de funcionamento da industrialização é igual.
né, ela se dá sob controle do capital estrangeiro em um capital internacional monopolista. E daí ela vê um outro tipo de países na América Latina são os que não se industrializam, né? Ela fala do Haiti, do Paraguai e do Panamá. E daí o final, que é bastante importante também, que ela fala por quê, o que é que explica. Então, o que ela está dizendo é, só assim, só fazendo essa tipificação, que não é uma tipificação de tipos ideais, que supõe uma estruturação econômica e social pré-dada, tá certo? Só fazendo essa tipificação que leva em conta a história e as mudanças, tanto na estrutura interna de desenvolvimento dos países da América Latina, quanto na estrutura do capital internacional, só entendendo essa história é que a gente pode explicar por que alguns se industrializaram mais cedo, por que outros se industrializaram mais tarde, quais são as diferenças entre os tipos de industrialização de uns e de outros, tá certo? E ela vai explicar por que essa tipologia, por que então essa tipologia é tão importante. E o que ela vai dizer é, olha, depois a questão é, a industrialização em todo o mundo, independentemente dos países, leva sempre a uma nova forma de relação de domínio da natureza, uma nova relação entre classes, uma nova relação social, uma nova relação econômica e a uma nova relação entre indivíduos, né? Porque você passa a ter forças produtivas que são em muito maiores do que qualquer, inclusive do que a natureza, né? Do que a natureza e do que qualquer relação social entre indivíduos, né? E onde há indústria, há também uma mudança no centro dinâmico da economia e da sociedade. A indústria altera o modo de funcionamento tanto da economia quanto das relações e das estruturas sociais que estavam presentes e que passam a surgir, a mudar. Então, ela fala que para ver isso, basta ver que há uma alteração na base morfológica dos tipos sociais, como é que a sociedade funciona e ecológica da sociedade, né? Então, a indústria gera novas necessidades, desagrega as formas tradicionais, as formas sociais tradicionais que estavam presentes até então, muda as formas econômicas anteriores e transforma todas essas coisas em parte da sociedade industrial, né? Então, você tem o surgimento de classes e, como consequência, você tem um surgimento de novas contradições e de novos conflitos sociais. O objetivo, então, a partir dessa situação e dessa tipificação histórica e econômica que determina os processos de industrialização na América Latina, é justamente relacionar para ela a situação geral de dependência aos tipos específicos de estruturas dependentes, né? Então, você tem um funcionamento geral que gera a dependência e tem uma espécie de estrutura específica que aparece nas sociedades dependentes, né? E ela vai falar, olha, isso é o mesmo que entender, primeiro, a origem lá atrás, né? Os interesses das classes sociais que impulsionaram o processo de industrialização, os processos de desenvolvimento e os seus limites, né? E, em segundo lugar, para frente, as contradições que foram geradas a partir da estruturação desse processo de industrialização. Tá certo? É um capítulo pequenininho, não é um capítulo grande. E daí eu posso deixar para abrir, as pessoas falarem, e daí, depois disso, a gente aprofundar a discussão, o debate, a discussão. Obrigado, Sérgio. O Moizinho tá aí? Tem uns perfis sem nome aqui. Não sei se ele tá. Moizinho, você tá aí? Não, né?
camarada deve ter tido algum problema. Que eu tinha falado com ele ainda há pouco, ele falou que estava entrando, não entrou, deve ter acontecido algum problema com a internet. Bem, então eu vou colocando aqui um pouco do que seria a fala do Moizinho. Se ele entrar aí, ele assume aí, no meio da fala, né? Vou começar um pouco por onde o Sérgio terminou, né? A Vânia faz essa tipologia, né? Entre dois tipos, né, de países na periferia, a partir principalmente dos processos de industrialização, né? O tipo A, né, aqueles países que ela chama de industrialização mais antiga, países como Brasil, Argentina, México, né, Chile, Uruguai, um pouquinho a Colômbia também, que já passaram pelo processo de industrialização desde o final do século XIX, né, principalmente aquele processo de substituição de importações dedicadas à indústria de bens não duráveis, né, indústria têxtil, né, indústria alimentícia. E a Vânia aponta que já por volta da Primeira Guerra Mundial, você já tinha quase que a totalidade do mercado de bens não duráveis, né, de produtos industrializados, já de indústrias nacionais, desses próprios países periféricos, né? E como que os conflitos mundiais, né, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, com a grande crise dos anos 1930, né, a crise de 29, entre elas, como que essa crise ela criou uma janela de oportunidades para esses países que estavam, né, já com o processo de industrialização em andamento, né? Porque boa parte dos produtos industrializados que vinham da Europa, dos Estados Unidos, passaram a ser fabricados aqui, né? E com o tempo se começou a importar máquinas. Aqui tem uma questão fundamental, né? Durante muito tempo, o pensamento da CEPAL, o CEPALino, o pensamento desenvolvimentista acreditou que a simples substituição de importações levaria ao rompimento, né, com o subdesenvolvimento. A teoria da dependência, inclusive, nasce como crítica a isso, demonstrando que o processo de industrialização via substituição de importações não rompia com a dependência, porque, na verdade, abria um novo momento do capitalismo periférico. E o outro tipo, que é o que ela chama de tipo B, que são os países de integração monopólica, né? Países que com industrialização posterior, né, à Segunda Guerra Mundial. Qual é a diferença? A diferença é que essa industrialização ela já é feita como expansão do capitalismo, né, imperialista, principalmente o capitalismo norte-americano, que se coloca como hegemônico, né, no sistema internacional no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, a industrialização naqueles primeiros países do tipo A, incluindo o Brasil, era uma industrialização de capital privado nacional, né? Enquanto que a industrialização desses países do tipo B, né, não é dessa forma, né? Ela já apresenta indústrias, né, empresas, monopólios dos países centrais, principalmente norte-americanos, se instalando nesses países. Então não há um domínio, né, mesmo que momentâneo, não há um domínio das forças produtivas da industrialização na experiência desses países do tipo B, tá? Agora, o que a Vânia vai demonstrar para a gente, aí já entrando no capítulo 11, né, que é o último capítulo do livro, os resultados e tendências do capitalismo independente na América Latina, né, é que o movimento que ocorre no século XX é um movimento de monopolização, né, nos países centrais, principalmente a economia norte-americana como centro hegemônico, que formam as megas corporações, e essas megas corporações elas começam a adentrar esses países periféricos, inclusive engolindo alguns setores, né? Então, esses países do tipo A, que tinham iniciado uma industrialização com capital próprio, né, tinham até desenvolvido, principalmente por meio de governos nacional-desenvolvimentistas, né, no caso do Vargas no Brasil, do Perón na Argentina, tinham desenvolvido, inclusive, uma parte da indústria pesada, né, com papel estatal, público muito forte, né? Esses países, quando chegam numa nova etapa de industrialização, que seria o domínio da indústria de bens duráveis, né, eletrodomésticos, automóveis, esse momento ele é cortado pelo imperialismo, né? Esse momento da industrialização dos bens duráveis, né, é o momento onde o imperialismo norte-americano entra com força
impede o desenvolvimento desses setores nos países periféricos e ocupa esse espaço, né, dessa produção de bens duráveis, né, com as suas grandes empresas, com as suas multinacionais. Na história do Brasil, isso vai aparecer claramente ali naquele período entre 45 e 64, né, principalmente ali no governo do Juscelino Kubitschek, né. O Brasil ele se industrializa até um determinado ponto, principalmente no ideal varguista, e quando chega na hora dos bens duráveis, o Juscelino Kubitschek abre o país para o investimento estrangeiro direto, e nós não desenvolvemos, por exemplo, empresas de automóveis brasileiros, nacionais, né? São as empresas norte-americanas que entram aqui, empresas europeias, mais para o final do século, até japonesas, enfim. Então, o domínio, né, dessa industrialização de bens duráveis, ele não vai ocorrer. Ele não vai ocorrer sequer um processo de substituição de importações desses bens duráveis. O que vai acontecer é a instalação das empresas dos países centrais nos países periféricos e vão monopolizar, né, o capital estrangeiro que vai monopolizar, né, esse setor da produção de bens duráveis. No caso dos países do tipo B, nem isso, né? Porque desde o início o seu processo de industrialização ele já foi controlado, né, pelo espraiamento do capital monopolista estrangeiro. E aí, nesses países de tipo B, inclusive, acontece o quê? Aquilo que a industrialização investe, né, inclusive com tecnologia de ponta de fora, é completamente apartado da estrutura social do país, né? Se a gente vê, por exemplo, Bolívia, né, com a mineração fortíssima, diversos minérios importantes na Bolívia. Quem é que ia lá explorar a Bolívia? Eram as próprias empresas estrangeiras que exploravam os minerais da Bolívia, né? Então, não foi um desenvolvimento das forças produtivas, nem um processo de substituição de importações da economia boliviana para alcançar o nível, né, de tecnologias mais avançadas para a extração de minérios. Não, foi diretamente, né, a instalação de empresas estrangeiras, mineradores estrangeiros. E aí, isso que se chama de enclave, né? Esse processo ele fica apartado do resto da economia. Então, existia aquele enclave, né, de empresas estrangeiras na mineração e o resto da estrutura econômica do país não tem nada a ver com a mineração, né? Fica quase que um alienígena dentro do país. Bem, então, o que a teoria da dependência demonstra para a gente, tá, é que esse pós-Segunda Guerra Mundial, desse processo, né, de que muitos países passaram de mais industrialização, de avanço na industrialização, não caracterizava um rompimento com a dependência e nem com o subdesenvolvimento. Na verdade, ele modificava, que é uma característica fundamental da dependência, ele modificava a estrutura socioeconômica dos países dependentes de acordo com as necessidades do mercado internacional, de acordo com a expansão do capital dos países estrangeiros, né? Do capital estrangeiro, tá? Então, algumas características, né, é que essa monopolização dos meios de produção, dos processos de maior complexidade pelo capital estrangeiro, leva ao controle por parte, né, de conglomerados multinacionais, né, principalmente desses setores de indústrias de bens duráveis e tudo mais, uma desnacionalização dos meios de produção. Então, mesmo aqueles países com industrialização um pouco mais antiga na América Latina, como é o caso do Brasil, eles vão perdendo, né, o controle dessas forças produtivas, elas vão perdendo os controles dos meios de produção que vão sendo repassados para o capital estrangeiro, né, e com isso você perde o controle nacional do processo produtivo. Percebam que o Brasil ele foi, assim como outros países da América Latina, ele foi percorrendo um caminho. Ele começa com a indústria, né, de bens não duráveis, começa com a indústria têxtil, com a indústria alimentícia, para dar o salto. Aí a política varguista, né? Faz indústrias de base, né? Siderurgia, geração de energia, né? A Petrobras, que é fundada na segunda experiência do Vargas, né? Então, ele prepara toda uma indústria de base para um desenvolvimento do país. E aí, quando você vai dar esse salto, né, pular para a produção de bens duráveis, né, que inclusive você fez toda essa rede, né, de indústria de base justamente para dar esse salto, esse setor de bens duráveis é entregue na mão do capital estrangeiro, né? E é isso que vai levar ao desenlace entre
as diversas classes sociais ou setores de classe que apoiavam governos nacional-desenvolvimentistas na América Latina, como era o caso, né, do trabalhismo varguista no Brasil, e isso vai levar essas classes a posições cada vez mais antagônicas, né? As diversas frações da burguesia, que em algum momento tinham as suas escaramuças, tinham os seus, né, as suas contradições, elas vão cada vez mais diminuir essas contradições, né, e fechar uma posição na defesa, né, do capital nacional entrelaçado com o capital estrangeiro, né, e a classe trabalhadora, que vai também, com o avanço da industrialização, cada vez mais se organizando, né, e vendo que aquela conciliação de classes promovida pelo nacional-desenvolvimentismo já não respondia mais às necessidades tanto da classe quanto do país, vai também advogar cada vez mais posições mais radicalizadas. Esse é o pano de fundo, a questão estrutural de toda a história do Brasil ali no pós-guerra, né? Até o golpe de 64. Esse é o movimento da luta de classes no Brasil nesse período, que vai levar ao final o quê? Uma posição de força da burguesia que vai eliminar qualquer tipo, né, ou vai secundarizar qualquer tipo de contradição entre si e também entre a própria burguesia brasileira e o imperialismo, e para isso, para manter a sua dominação, vai aumentar o grau, né, de exploração, de superexploração, vai aumentar o grau de dominação, de violência, de coerção contra a classe trabalhadora por meio de golpes de Estado, né, e de governos ditatoriais, que é a história da América Latina, né, da segunda metade do século, para nós, a partir de 64, e explica, inclusive, os rachas na esquerda latino-americana, né? No caso brasileiro, os rachas do PCB, agrupamentos que optam pela luta armada, né? E aí, sem esquecer, claro, a influência de outras revoluções que foram feitas, né, a partir da guerrilha, principalmente a Revolução Cubana, mas a Revolução Chinesa, todos os processos de libertação África e Ásia, Guerra do Vietnã e tal, que vão advogar posturas, posições, ações mais radicalizadas, né, para responder, né, à violência que vinha do outro lado. Se desfaz, então, né, aquela aliança entre classes ou setores de classe que foi a base do nacional-desenvolvimentismo, né, que durou ali mais ou menos 30, 40 anos, e a contradição vai ser resolvida por meio da violência, né? E, no caso, na maior parte dos países, em todos os países, ela se resolveu com a vitória do capital, né, que vai, então, superar qualquer tipo de contradição que existiria, né, entre capital privado nacional e o capital estrangeiro, né? Aí aquela tese da burguesia nacional vai por terra. Ao final, a burguesia nacional se alia com o imperialismo, porque ela depende da dependência para manter a sua posição de classe, né? As contradições são menores, né? E impõe, né, um governo ditatorial de coerção da classe trabalhadora fortemente, com mortes, assassinatos, tortura, todas as histórias das ditaduras que a gente conhece na América Latina, né? Então, é muito isso que aparece nesse último capítulo, que a Vânia traz para a gente, né? Ela traz para a gente quais são as soluções que direita e esquerda deram para essa contradição. Para quando a dependência muda de configuração, se abrem esses países periféricos, eles se abrem para o investimento exterior direto, né? E se modificam novamente as relações socioeconômicas desses países. E aí o que a gente vai ver em termos de processo social é o quê? A instalação desses setores mais avançados de produção de bens duráveis, controlados por monopólios estrangeiros, sem modificar questões fundamentais da estrutura social do capitalismo independente, como, por exemplo, o latifúndio, né? Um avanço das forças produtivas de maneiras, né, de fora para dentro, né, sem resolver as estruturas, né, por exemplo, reforma agrária, coisas que foram feitas nas revoluções burguesas dos países centrais, né? Isso vai provocar, ao longo ali dos meados do século XX, um fortíssimo êxodo rural, né, um inchaço das cidades, que vai levar ao processo de favelização das cidades, né, dos países periféricos. A gente aqui no Brasil conhece muito bem isso, tá? E uma massa, né, de trabalhadores
que sequer, né, fazem parte do proletariado, né? Há diversas teorias junto, subemprego, informalidade, enfim, subproletariado, que seja, né? Mas reconhecendo o quê? Que existe uma massa de trabalhadores empobrecidos, moradores de periferias, de favelas, que sequer conseguem se inserir, né, nessa estrutura produtiva do capitalismo independente, porque não existe espaço para eles. Eles são uma massa sobrante e justamente por eles sobrarem, eles também influenciam, né, no disciplinamento da classe trabalhadora que está empregada, porque é isso que permite também o funcionamento de mecanismos da superexploração. Tá? Se a escolha, né, da direita foi, né, a fascização da dominação, né, por meio das ditaduras militares, dos estados de segurança nacional, enfim, os setores da esquerda, na proposta, inclusive, da teoria marxista da dependência, vão apontar que não existe possibilidade de desenvolvimento autônomo no capitalismo. As contradições entre a burguesia interna e a burguesia imperialista dos países centrais são contradições menores. Ao fim e ao cabo, a burguesia dos países periféricos fecha com o imperialismo, né, e aperta, dá mais um aperto aí no parafuso da superexploração, tá, que é o que foi feito ao longo das ditaduras. Tá? E, com isso, a única forma, fica evidente que a única forma de rompimento com a dependência é o rompimento com as próprias relações sociais capitalistas, né? Ou seja, não há possibilidade de desenvolvimento de capitalismo autônomo na América Latina. A única possibilidade de rompimento com a dependência é romper com o próprio capitalismo. Então, a única solução, né, para a superação da dependência é a superação do próprio sistema capitalismo, portanto, a revolução socialista. Tá? Um pequeno ponto que ela lembra, que é a questão do subimperialismo, porque é também nesse processo, né, de início da produção dos bens duráveis, da formação de monopólios dentro dos países periféricos também, seja de capital nacional privado, ou seja junto com o que é mais comum, né, capital nacional privado junto com capital estrangeiro, vão se criar em alguns países da periferia também monopólios, trusts, e que, como qualquer monopólio, querem se expandir, precisam se expandir para aumentar sua capacidade de acúmulo de capital. E aí vem uma questão fundamental, estrutural do capitalismo independente, que são os mercados restritos, né? Os mercados internos restritos dos países dependentes. Por quê? Porque as suas classes trabalhadoras não estão incluídas nas esferas de consumo, né? O produto, né, as mercadorias que são produzidas pelos países dependentes são, na sua grande maioria, para o exterior. Né? O consumo interno dessas mercadorias é apenas para uma pequena parte da população, ali, a burguesia, frações da classe média, né? Frações mais altas da classe média. Isso não dá vazão para o volume de produção, essa produção tem que ser para fora. Então, esse capital ele precisa ser exportado. E, com isso, alguns países da periferia, tá? Alguns países da periferia com condições específicas, entre elas o Brasil, ela vai apontar Brasil, Argentina e México, né? São os países com maior complexidade industrial, né? São países que têm um sistema financeiro desenvolvido, que é fundamental para a criação de monopólios. Esses países, eles vão, ao longo do desenvolvimento desse processo, eles vão apresentar características subimperialistas, ou seja, eles passam a exportar capital e controlar setores econômicos de outras economias periféricas, tá? Ainda menos desenvolvidas, né? Sem romperem com a dependência que elas próprias têm do imperialismo. Esse é o caso brasileiro, né? Em maior grau, em menor grau, o caso mexicano e o caso argentino também, né? E ela aponta que, uma vez estabelecido o subimperialismo, pelas próprias características desse subimperialismo, ele não há tendência de outros países conseguirem entrar nesse rol. Né? Porque se o Brasil, em primeiro lugar, depois o México e a Argentina, eles conseguem exportar capital, eles conseguem controlar setores da economia de outros países periféricos da América Latina, isso acaba inviabilizando que outras experiências de subimperialismo surjam na América Latina. Por quê? Porque esse espaço já está monopolizado. Né? Ele já impede
que outros países também trilhem esse caminho, né? E aí ela apresenta, terminando o livro, ela faz uma ligação muito importante entre dependência, revolução e unidade latino-americana, né? Poderíamos dizer, até ela não usa essa expressão, mas poderíamos dizer até um momento bolivariano ali da Vânia no final, né? Por quê? O que é que a dependência configura, então, ao final desse processo, né? Uma América Latina subjugada, dividida, com a presença de poucas subpotências dominantes e uma maioria de países dominados. Né? Essas subpotências dominantes, obviamente, ela está se referindo àqueles países que apresentam as características do subimperialismo, Brasil, inclusive, o maior deles. Né? Enquanto que o rompimento com a dependência, que só vem dentro dessa linha de pensamento com a Revolução Socialista, né? Com a Revolução Social, o rompimento da dependência, ele também, obviamente, romperia com o subimperialismo que alguns capitais periféricos expressam, e isso levaria também à unificação, né, à reunificação do continente latino-americano. Né? Então, a unidade latino-americana, que também é algo muito caro para toda a esquerda revolucionária na nossa região, ela também só é alcançada com um rompimento com a dependência. Porque com a Revolução Socialista é que se rompe com a dependência, se rompe com as experiências de subimperialismo, e aí sim estariam dadas as condições para a reunificação da América Latina, né, da pátria grande, como a gente diz, para a reunificação da América Latina e o seu lugar como uma das grandes civilizações da humanidade. Então, a Vânia fecha o livro, né, de maneira magistral. Eu acho que, não sei se é a leitura que vocês fizeram, mas a Vânia é uma teórica assim, de mão cheia, né? É uma teórica marxista, inclusive, de mão cheia. Ela tem completo domínio do método marxista. E sem, em nenhum momento, fazer disso uma leitura difícil, né? Muito fácil, muito tranquilo de ler a Vânia, muito didática, né? A forma como ela apresenta a exposição dela. Então, é isso, gente. Esse último capítulo, então, a Vânia apresenta um pouco, né? Quais foram as escolhas da direita e a esquerda para para a manutenção do capitalismo independente ou para a superação desse capitalismo, e elas, inclusive, tangencia a experiência do subimperialismo e termina com essa conclusão que eu acho sensacional, né, sobre a superação, né, da dependência do subimperialismo também como condição para a unificação latino-americana. O Sérgio levantou a mão aí, Sérgio, pode falar. Oi. Seguinte, não, então, eu concordo com você, achei realmente fácil de ler, e tem várias coisas que me chamaram a atenção, assim, com respeito às discussões teóricas econômicas e as outras discussões de dependência e de subdesenvolvimento, etc., no Brasil. Mas nesse último capítulo, especificamente, me chamou a atenção ela falar nessa ideia do subimperialismo, que é a ideia de uma formação de uma elite nesses países que me permitiria, quer dizer, esses países ainda teriam a opção de ser subimperialistas, digamos assim, né? Brasil, Argentina, México, enquanto os outros nem isso, né? No entanto, me chamou a atenção também o fato de que existe uma associação nessas estruturas produtivas de fora e de dentro do país que se dá de tal maneira que os poderes econômicos se transformam em poderes políticos e viram violência. Né? Então, não é só que é inviável economicamente, mas que também existe uma contraparte política que impede que se desenvolva. Mesmo nesses países que teriam a opção de tentar uma saída do subdesenvolvimento, mesmo nesses países, você tem um impedimento que se dá pela violência e pela política, né? Enfim, pela hegemonia do capital e que se dá pela política e que são a natureza dos golpes, né? São a natureza dos golpes. 64 é isso. Qual é a natureza do golpe? Você começa a incluir as classes trabalhadoras no processo produtivo, no processo de desenvolvimento, aí, puf,
vem um golpe. E o golpe 16 também, né? É a mesma coisa. Você começa a incluir no processo produtivo, etc. e tal, daí, puf, vem o golpe para fazer justamente esse rebaixamento que você estava falando, Roberto, que é o rebaixamento do valor da força de trabalho. Né? Então, você rebaixa o valor da força de trabalho, e daí, com todas as reformas, tudo que aconteceu em 16, acontece a mesma coisa, sem precisar de um golpe, acontece a mesma coisa, exatamente a mesma coisa do ponto de vista estrutural, econômico e social, acontece a mesma coisa que aconteceu em 64 e 69. Era isso. Exato, Sérgio. Bem, vamos abrir aqui para os demais colegas participarem, gente. De pessoal ir se inscrevendo aí e falando. Você quer falar de novo, Sérgio? Tá fechado seu microfone. Não? Ah, tá. Apareceu aqui a mãozinha. Vamos lá, gente. Quem gostaria de comentar, fazer alguma pergunta? Tem uma parte aqui sobre a ditadura que acho que valeria a pena a gente dar uma lida, parágrafo. Deixa eu aumentar aqui a número. Fonte aqui, ó. Começa aqui na última linha aqui, né, página 215, né, que a Vânia fala assim: e dessa forma, embora se realize um processo paralelo de fortalecimento do capitalismo de Estado, no plano econômico, o mesmo se expressa no crescimento do controle do Estado sobre setores infraestruturais que não competem diretamente com o capital estrangeiro, mas, ao contrário, cuja expansão favorece o funcionamento daquele, né, do capital estrangeiro, sobretudo ao impulsionar o desenvolvimento dos setores de energia, transporte, comunicações, etc. Ou seja, o que a Vânia está dizendo aqui é que esses governos ditatoriais, né, que é a resposta da direita e do imperialismo, né, ao esgotamento daquele processo nacional desenvolvimentista, né, de conciliação de classes e, enfim, quando a coisa se agudiza, a direita brasileira, o empresariado se junta com o imperialismo e dá um golpe de força, né. O que ela está descrevendo aqui para a gente é aquela tal política desenvolvimentista da ditadura, né, que não tinha nada desenvolvimentista, porque na verdade era só utilizar, né, os recursos públicos para criar infraestrutura para este capital estrangeiro que estava se estabelecendo no Brasil, né, principalmente nesses setores de indústrias de bens duráveis. Então, são esses investimentos que ela coloca em setores de energia, transporte, comunicações, são aquelas mega obras da ditadura, né? Hidrelétricas e rodovias, algumas delas, inclusive, coisas, né, completamente sem pé nem cabeça, né, como Transamazônica, essas coisas. Todo mundo conhece as obras, aqueles elefantes brancos da ditadura, né? Mas era o que esses regimes de força fizeram? Com a oposição, né, destruída, né, assassinada, o grande capital se apropriou do fundo público, se apropriou, né, dos recursos públicos e começou a usar o recurso público para construir estrutura para o capital privado, né, para o capital privado estrangeiro, né? E isso, obviamente, não leva esses países periféricos a dominar, né, essas forças produtivas, a dominar essas tecnologias, esses processos produtivos. Na verdade, se gasta dinheiro público para se instalar esses investimentos estrangeiros, que na sua grande maioria pegam esse lucro e levam de volta, não reinvestem, né, na economia dependente. E por isso esses países jamais desenvolveram setores robustos de bens duráveis, né? Isso a gente está falando ali de anos 60, 70, 80. Depois, com o neoliberalismo, aí isso se reconfigura novamente, né? Aí, com o neoliberalismo, até mesmo esses setores de energia, transporte, comunicações passam a ser privatizados porque você precisa alargar, né, os espaços de acumulação do capital privado internacional, porque já tinha
com o neoliberalismo, passado por uma nova rodada de centralização. Mas naquele momento ali, né, dos anos 60 e 70, esses setores não eram lucrativos para a iniciativa privada, então você deixa com o público. Né? Na história do capitalismo, os setores econômicos eles são estatizados ou privatizados de acordo com o momento histórico. Se eles dão lucro para a iniciativa privada, você privatiza. Aí o capital privado quer. Se ele não dá lucro, então você pode deixar com o Estado, porque não há interesse da iniciativa privada em controlar aquilo, porque não vai ter lucro imediato. Então, privatizar ou estatizar no capitalismo depende do momento histórico. Isso é uma questão importante que a gente tem que perceber. E aí, só para concluir o parágrafo, ela diz: o capitalismo do Estado tende, pois, a se combinar com o capital estrangeiro e a compartilhar com este os mecanismos de poder. E mais ainda, a transformar-se no agente da dominação burguesa imperialista. Né? Ou seja, o que ela está descrevendo aqui são as ditaduras, né, que foram estabelecidas nos anos 60, 70 na América Latina, justamente para fazer essa reconfiguração do capital dependente. Né? Essa introdução desses países nesse patamar mais alto, na época o patamar mais alto da indústria, mas não, né, não com o domínio desses processos produtivos, porque o domínio desses processos produtivos ficará com o capital estrangeiro. Então não há mais esse desenvolvimento como foi em períodos anteriores, há sim um investimento direto do capital estrangeiro colocando, né, as suas máquinas, as suas indústrias nesses países periféricos. Boa. E, Moizinho, você tá 1 hora atrasado, chegou agora, né? Enfim. Teve uma queda aqui na internet, cara. Tá oscilando aqui, mas agora tá melhor. Aquela hora que eu falei com você. Beleza, eu já apresentei a tua parte agora, mas tudo bem. Se você quiser colocar aí, só deixa o Sérgio falar primeiro, que ele levantou a mão aqui. Vai lá, Sérgio. É o seguinte, eu queria só propor 2 coisas que estão fora do escopo do estudo e tal, mas que quando eu estava lendo, me chamaram a atenção não, mas que eu associei quando eu estava lendo, na verdade, que são justamente as relações disso com as teorias cepalinas dos choques adversos, né? Daí você já falou até um pouco, começou a falar um pouco disso, né? Falou, olha, só a substituição de importação não é suficiente para não dar desenvolvimento imediatamente, não basta isso. Mas ainda assim, tem um ponto aí que ela percebe que tem a ver com a teoria cepalina dos choques adversos, que é o fato de que as restrições externas da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da crise de 29, geram desenvolvimento capitalista nos países periféricos também, como se fosse uma janela de oportunidade. Então, por um lado, isso, quer dizer, como fica... Você conhece mais, tal, a teoria da dependência, a teoria marxista da dependência, eu não conheço tanto. Então, primeiro isso, como fica essa relação com a teoria dos choques adversos, a teoria cepalina da dependência. Isso por um lado. Por outro lado, é uma coisa que eu queria saber também, se tem alguma coisa, porque eu não conheço, se tem algum tipo de relação com as teorias do Furtado e do Chico de Oliveira. Porque o Chico de Oliveira me parece muito com isso, quando ele vai falar no olha, as estruturas coloniais vão se manter porque faz parte da dependência. A dependência desde que as classes, a burguesia, né, produtiva e tal. Então, essas 2 questões me ficaram, como eu não sabia. Oscilou um pouquinho a internet, você pode... Tá dando para ouvir? Você pode repetir a segunda pergunta, que você estava falando do ornitorrinco, do Francisco de Oliveira, aí não deu para entender. Que me parece muito parecidas os 2 pontos de vista.
que pode ter dependência, ou melhor, pode ter capitalismo e lucro e tal, e ter escravidão, e ter toda a loucura colonial que teve aqui. Porque não importa, o que importa é que isso está gerando lucro e está gerando, enfim, dominação. Eu vejo isso um pouco como algumas críticas que a teoria marxista da dependência recebeu, que são críticas errôneas, né? Como se o fato, né, a proposta do método da dependência colocar que não é possível, né, o rompimento com a dependência via capitalismo, como se isso quer dizer, então, que não existiria desenvolvimento, né, capitalista na periferia. São duas coisas completamente diferentes, né? Vocês vão ver muitas vezes alguns que criticam a teoria da dependência falando isso. A teoria da dependência é uma teoria, por exemplo, da estagnação, né? Então é como que se as economias periféricas fossem estagnadas, elas não conseguem desenvolver o capitalismo. E não é isso que a teoria da dependência diz, né? O que a teoria da dependência diz é que o desenvolvimento do capitalismo na periferia não vai levar os países periféricos ao estágio que os países centrais alcançaram, né? Não é uma corrida que eles já chegaram lá em um determinado ponto, que se a gente seguir pelo mesmo caminho, pela mesma trilha, nós vamos chegar no mesmo ponto que eles chegaram, né? Isso é que a teoria da dependência coloca. Então, portanto, sim, você pode fazer substituição de importações e desenvolver setores da economia, como, por exemplo, a industrialização, né? Então, nesse ponto, na primeira metade do século XX, se apostou na substituição de importações, principalmente, claro, né, depois da Revolução de 1930, se apostou na substituição de importações e se criou, né, um forte setor industrial em determinados países, principalmente no Brasil, né? A dependência não nega isso. E não nega que um país periférico seja capaz de se apropriar de alguns elementos dessas forças produtivas mais avançadas do seu determinado tempo histórico, né, e desenvolver alguns setores. Também não há nenhuma negação por parte da teoria marxista da dependência em relação a isso. O que a teoria marxista da dependência coloca é que isso não vai nos levar a chegar aos níveis, né, não vai levar uma passagem de um capitalismo dependente para um capitalismo autônomo. Não haverá um rompimento da dependência dentro do capitalismo. E, empiricamente, inclusive, isso foi comprovado historicamente, né? Setores da burguesia de países periféricos, né, que em algum momento histórico podem ter tido, sim, essa ideia, esse projeto de país, de desenvolver o país e chegar a um nível das potências centrais capitalistas, né, com o desenrolar das contradições do tempo histórico, abandonaram esse projeto e se juntaram com o imperialismo e mantiveram a dependência e participaram de todos os processos de reestruturação da dependência de lá para cá, né? A polêmica central que a teoria da dependência entra, né? Que, se a gente fosse para o campo da história, o que a teoria da dependência ela surge para responder o quê? Ela surge para responder o porquê do golpe de 64. Por que aquela tese de que, tanto a tese da CEPAL, de substituição de importações, levaria à superação do desenvolvimento, quanto as teses oficiais dos partidos comunistas da época, de que existia uma burguesia nacional que era aliada na luta contra o latifúndio e o imperialismo, e que necessitaria, então, de uma etapa democrática burguesa para depois se alcançar o socialismo na periferia. Por que elas erraram? Porque elas erraram. Não houve, ao final, quando, né, chegou no limite, no limite da contradição, a burguesia, a tal da burguesia nacional, se bandeou para o outro lado, né? Então é nesse ponto que a teoria da dependência ela responde. Ela não nega que existe desenvolvimento capitalista na periferia, mas ela apresenta que esse desenvolvimento capitalista na periferia tem feições próprias, que são diferentes dos países centrais e não vão nos levar ao mesmo nível dos países centrais, né? O caso do Chico de Oliveira, que você falou, do ornitorrinco, né, tem alguns pontos de contato, né? A diferença é
que essa escola de São Paulo, né, nunca desenvolveu a teoria da dependência com todo esse arcabouço, né, teórico e metodológico que a Vânia, o Teotônio e o Marini fizeram, né? Então, por exemplo, o próprio Florestan tem Florestan Fernandes tem livro Capitalismo Independente Latino-Americano, por exemplo. Então, ele consegue identificar que existe um tipo específico de capitalismo. Ele consegue identificar que esse tipo específico de capitalismo também tem uma posição específica no capitalismo como sistema internacional. Ele consegue identificar que não haverá até depois com o desenvolvimento do trabalho dele, ele consegue identificar que não há saída para a dependência dentro dos marcos do capital, que, portanto, é necessário uma revolução social. Mas ele não consegue desenvolver, por exemplo, as ideias de superexploração do trabalho, subimperialismo que o Marini desenvolveu, né? Dilma, por exemplo, no golpe de 2016, e desmontar todo o processo de avanço do Brasil, né? Não existe uma plena soberania nacional. Um outro exemplo também é o Brasil, mesmo sendo um produtor de petróleo, está comprando derivados e combustível de fora, né? Desmontando o seu parque de refino. Isso ocorre uma transferência de valor também, né? Essa drenagem dessa riqueza para o centro e a compensação com a superexploração do trabalho na economia local. É claro que também não dá para tratar de forma mecânica que todo desenvolvimento é reprodução do subdesenvolvimento, né? A pegar de forma mecânica a TMD e aplicar ela na realidade brasileira, esse não é o caso. E eu acho que ela vai muito além dessa crítica. O X da questão é que a dependência ela só consegue ser rompida a partir da tomada do poder político e da reorganização radical das transformações das relações de produção. Então, nesse sentido, nós podemos ter até um resquício, uma espécie de projeto autônomo, né? Nós podemos ter setores de ponta na fronteira tecnológica, elementos de soberania avançada, uma Embraer, uma Petrobras, uma Embrapa, mas esses elementos não vão conseguir se unir em uma política nacional coerente da superação da dependência, né? E do desenvolvimento socioeconômico. Por exemplo, como a China fez, né? Porque lá teve uma revolução socialista. Nós não internalizamos os mecanismos decisórios e de tomada de poder que comandam o processo de acumulação e o desenvolvimento da economia. O Brasil já operou, porque o governo Bolsonaro não tem nem como falar de soberania, mas o Brasil já operou numa espécie de subsoberania. E sem romper com essa estrutura de política, essa estrutura de política e de economia concentrada, não tem como superar realmente a dependência, né? É lógico que a dependência ela tem algumas críticas, mas ela surge no momento em que deixa eu só citar aqui que eu anotei, só um minuto. Bom, ela é um contraponto, como o Roberto já falou, né, da visão liberal, marcada pela teoria das vantagens comparativas, como o Brasil, um país subdesenvolvido da periferia, seria uma economia complementar das economias do centro do sistema, e com isso estaria desenvolvimento. E ela é um contraponto também da visão etapista, como o Roberto falou, né, bastante disseminada pelos partidos comunistas, que a leitura etapista do latifúndio era impeditivo ao capitalismo e, portanto, deveria fazer uma revolução democrática nacional, né, que liquidasse o latifúndio e permitisse a criação do mercado interno de massas, e setores da burguesia estariam aliados. Afinal de contas, esse desenvolvimento supostamente beneficiaria a própria burguesia.
que naquela etapa a direção do processo cabia à burguesia nacional e o papel da classe trabalhadora era apoiar a burguesia nacional na Revolução Democrática. E a hegemonia dos trabalhadores não correspondiam àquela etapa, mas uma posterior. E essa leitura sobre a contradição entre as estruturas arcaicas e o capitalismo, de um lado o imperialismo e o latifúndio, e do outro o capitalismo nacional, essa leitura se estende há mais de 50 anos, assim, pelos partidos comunistas, pelo PCB, né, que depois se separa, e é uma das divergências do PCB e do PCdoB, inclusive, né? E esses movimentos táticos, ora foram à direita e ora foram à esquerda. Ora se achava que essa contradição era tão importante que você deveria ampliar para poder atrair a burguesia nacional, um movimento mais à direita. E ora ela gira à esquerda, né, com a mesma leitura, ela gira à esquerda na tática, mas não na análise, na análise do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, que a conclusão era que essa contradição era tão frontal que entre o latifúndio / imperialismo e o capitalismo nacional, que apenas a classe trabalhadora poderia desenvolver o capitalismo brasileiro, e nesse ativismo da classe trabalhadora a burguesia seria arrastada. E a divergência principal com o PCdoB é que esse projeto de libertação nacional só seria possível com a tomada do poder. Então, isso teria que ser feito antes, e não essa etapa dessa leitura de achar que existe uma burguesia nacional que seria protagonista dessa primeira revolução democrática. Como o Roberto falou, que a história apresenta, né? Essas táticas elas só foram possíveis depois da tomada do poder. Mais ou menos isso. Tinha muitas mais coisas para falar, mas quem sabe numa próxima oportunidade. Valeu, camarada. Valeu, Moizinho. Você trouxe a questão fundamental, que é a questão do poder, né? Que às vezes os marxistas esquecem. Você que gosta muito do Jabbour, que eu sei, né? O Jabbour sempre faz essa crítica, né? Que as pessoas, como é que a gente define se é socialista ou capitalista? Né? O estudo dele da China, né? Aí pega o checklist, né? Que ele fala. Tem que ter socialização de não sei o que lá, tem que ser que lá, blá, blá. Para decidir se é socialista ou não, você tem que ver a questão do poder. Né? O Estado está na mão de quem? Se o Estado não está na mão da burguesia, não pode ser capitalismo. Né? Então a questão do poder é fundamental, porque ela que é determinante, né? Para saber qual é o projeto de sociedade que vai se desenvolver na sua plenitude. Em outra aula a gente pode estar fazendo só um debate só sobre as críticas da TMD. Aí eu posso trazer as críticas que ele faz, porque uma das críticas que ele faz, depois eu posso estar articulando esse pensamento melhor, conciliado com a fala dele, segundo ele, né? É que a realidade brasileira, por exemplo, ela é muito específica, entendeu? E os ciclos de acumulação, por exemplo, a questão do agronegócio, por exemplo, da importação do café, do algodão, que expandiu para o mundo inteiro. Então, que a dependência do Brasil ela é muito particular, e que a TMD ela explica a parte, mas ela não explica o todo. Que ele não descarta a TMD, só que ele trabalha com um conceito marxista de formação social, entendeu? Na busca da formação social para explicar as regularidades daquela economia, que a economia do Brasil é diferente de qualquer outra economia. Ele vai dando exemplos, eu posso estar pegando melhor isso para a gente fazer uma aula, de repente, só debatendo as críticas e fazendo a contra-objeção, não é? E tem uma live no YouTube que é muito legal, que eu assisti um tempo atrás, no canal do André Roncaglia, que é até um programa deles, é o Conexão Xangai, vocês devem conhecer, que traz a Juliane Furno e o Jones Manuel contra o Elias Jabbour e o Wallace Moreira, né? O Elias Jabbour em contraponto à TMD, e o Wallace Moreira, ele é um economista também da Federal da Bahia, defendendo a CEPAL.
É muito legal essa live, assim, você vê os dois pontos também, né? Para a discussão e para o debate. Perfeito, Maisinho. Mais alguém, gente, quer falar? O pessoal tá mais calado hoje, só o Sérgio e o Maisinho que falam. Bem, se ninguém quiser mais falar, né? A gente pode encerrar. Antes de encerrar a gravação, só a gente ver aqui qual vai ser o nosso próximo texto. Semana que vem, né? A gente não se encontra porque é feriado, né? A quinta-feira da semana que vem, dia 16, é Corpus Christi. Então a gente vamos para o próximo encontro, dia 23, onde a gente vai. Vamos para o encontro 4, que já agora vamos para o Rui Marinho, né? Então no próximo encontro a gente vai ler a sessão número 1 do clássico do Marinho, Subdesenvolvimento e Revolução, né? Onde a gente vai discutir o desenvolvimento do capitalismo independente latino-americano, das independências do século XIX até as ditaduras de segurança nacional no século XX, tá? Então, fica aqui o convite, peço para o pessoal do grupo aí, quando a gente encerrar a gravação, não sair, para a gente combinar o nosso próximo encontro, mas para quem está nos assistindo aí, assistindo a gravação, eu já agradeço também a sua audiência, lembrando que todos os encontros estão no canal dos Brigados Populares no YouTube. Lá também você encontra o outro grupo de estudos que a gente fez, né, sobre a obra O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, e já convido todos e todas para estarem com a gente no nosso próximo encontro, onde nós começaremos a ler um pouco da obra do Rui Mauro Marinho. Vamos mudar de autor e vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre a obra do Marinho. Então, mais uma vez, agradeço a sua audiência e nos encontramos na próxima. Até!